Pronto, nós vamos começar falando sobre essas imagens de Salvador, né? Está trabalhando aí com a questão das primeiras cidades e viemos analisar justamente a nossa capital, a capital aqui da Bahia, que é Salvador. E aqui a gente viu o quadro, que alguns já fizeram, essa arte, e outros ainda vão fazer. E aqui na página 59, ele colocou 2 fotos de Salvador. Quero que você olhe aí no seu livro agora. Olhe aí no seu livro. Essas 2 imagens de Salvador. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Pronto. Aqui a gente vai ter 2 fotos. Deixa eu ampliar para vocês poderem ver melhor. 2 fotos de Salvador. Só que essas fotos são bem atuais. É a mesma vista, é a mesma parte da cidade que a gente viu no desenho da página 58. E aí? Tem diferença, gente? Quanta diferença, hein? Olha só a diferença dos barcos, por exemplo, né? As caravelas que tinham lá, os navios que tinham na imagem da página 58. Olha como eles eram. E olha como são os barcos aqui, mais atuais, né? Aquele triângulo que tinha no meio do mar, agora ele é redondo. Estão vendo que mudou também? Aquele pouquinho de casa que tinha, virou um montão de casas, prédios. E aquela grande área verde que a gente podia ver montanhas, né? Tanto antes e depois da cidade aí, na parte baixa, na parte mais alta, também desapareceu. A gente só vê uma pequena faixa ali no meio, de verde, né? De árvores conservadas. E o resto, tudo prédio, casas, né? Muito movimento. A vista aérea, assim, não dá para ver bem, mas tem carro, tem ônibus, né? Circulando na cidade. E agora a gente vai fazer uma comparação disso. Por que vocês acham que mudaram? Por que vocês acham que mudou tanto? O que vocês acham, hein? Deixa eu ver a opinião de vocês aqui. Vou chamar alguém aqui para participar com a gente. Por que vocês acham que mudou? Ezequiel. Fala aí pra gente, Ezequiel. Por que você acha que mudou tanto essas 2 fotos? A foto da página 58 para essas 2 aqui da página 59. Os navios. Sim, mas eu estou perguntando assim, por que você acha que mudou tanto? Porque a cidade era bem pequena antigamente. Antigamente. Aí está o segredo, olha. Muito bem. É isso, Ezequiel. A cidade era pequena antigamente, mas com o passar do tempo, o que aconteceu? A cidade cresceu, a população aumentou, né? As tecnologias aumentaram, né? A forma de construir se modificou, né? Vieram pessoas diferentes, com ideias diferentes e foram construindo, né? E modificando, melhorando em alguns aspectos e outros piorando, né? Como, por exemplo, a poluição, com certeza aumentou muito mais, né? A diminuição da quantidade de árvores também prejudicou o ambiente. Então, algumas coisas melhoraram, outras pioraram, mas, enfim, mudou. Isso daí ninguém pode contestar. Mudou muito e houve um grande avanço aí no sentido de urbanização da cidade, né? O que a gente tinha só um pouquinho de casas e uns navios, agora a gente tem prédios e prédios e prédios e muita gente, né? A população também deu um boom, né? Um grande estouro, um grande avanço, um grande aumento. Mas vamos lá, então, responder aqui essas perguntinhas. Vamos preencher a tabela. Só tem essa atividade para fazer. Primeira pergunta aqui é sobre o tamanho da cidade, né? Comparando as imagens da página 58 e 59. Que mudanças você observou de Salvador em relação ao tamanho da cidade? Ela era pequena, né? Como o Ezequiel falou, antigamente ela era pequena e agora ela está muito grande. Então, a cidade, vamos colocar aqui, a cidade cresceu e se desenvolveu. A cidade
cidade cresceu e se desenvolveu. Então, em relação ao tamanho da cidade, é isso aí. A cidade cresceu muito e se desenvolveu. Quem não estiver enxergando, eu estou falando, fica atento para ir copiando, tá bom? A cidade cresceu e se desenvolveu bastante. Sobre a localização geográfica, né? A gente viu que fica aí na frente do mar, ela não mudou de lugar, né? Então, sobre a localização geográfica, permanece a mesma. Permanece a mesma. Mas teve uma coisa que mudou, né? Teve uma coisa que mudou. As montanhas, né? Aqueles morros. Os morros são menos evidentes ou visíveis. Por quê, gente? Por que não dá para ver bem os morros como dava antes? Porque agora eles estão cheios de casinhas, né, de casas, viraram favelas, comunidades, né? Se encheram de construções. Pessoas que não tinham como comprar um terreno, né, ou como construir um lugar melhor, foram construídos nas encostas das montanhas. Quando viu, a montanha estava toda tomada, né, por casas, geralmente, né, em sua maioria, casas humildes, pessoas que realmente não têm condição de construir uma casa, comprar um apartamento, construir uma casa num terreno, comprar um terreno, né, que é muito caro. Então, os morros estão menos evidentes ou visíveis, porque estão cheios de casas, né? E os tipos de construção? São as mesmas, gente? Aquelas mesmas casinhas assim, em forma de vilarejo? Não, né? Também não. Agora nós temos construções modernas. Temos agora construções mais modernas. Ele começa a cantar ali e esquece da vida. Quando ele está cantando super alto. Muito bem, então as construções agora são bem mais modernas, já tem prédios, né? Tem vários tipos de comércio, um monte de coisa, né? As fachadas espelhadas, nada disso tinha. Era construçãozinha ali básica, né? De barro, de madeira, tudo casinha simples. E agora a gente vê já uma grande variedade, né? De construções mais modernas. E os meios de transporte? São os mesmos? A gente já mencionou aí, né? A gente tinha ali só aquelas caravelas, mas agora nós temos agora outro tipo de embarcações, outro tipo de meios de transporte aí, marítimos também. Então, vamos colocar aqui. Embarcações menores agora, né? Não são só aqueles navios grandões que eu tinha que atravessar o oceano. Então, geralmente, eles eram bem grandes mesmo. Há embarcações menores e na cidade, ônibus, né, que não tinha naquela época, ônibus e carros. Ônibus e carros. Lembra que a gente viu aqui na capa da unidade, aqui, ó, nós vimos, essa imagem aqui, como é que era naquele tempo a forma de se locomover? Ou tinham escravos carregando as pessoas, ou esses carros bem antigos, né, mas que já vieram bem depois também, mas que hoje nós não temos mais aqui na nossa cidade. Essas foram as grandes e principais mudanças que nós vemos nessas duas imagens. Salvador foi a primeira capital do Brasil, quando a cidade foi fundada meados do século XVII. Nossos países ainda era uma colônia de Portugal, ou seja, fazia parte dos territórios dominados pelos portugueses.
Naquele tempo, Portugal explorava as riquezas, ouro, pedras preciosas e recursos vegetais, e as terras brasileiras que eram ainda são muito férteis. Tudo que era cultivado ou extraído do interior da colônia era levado ao litoral do Brasil. As cidades portuárias como Salvador, Recife, Olinda, São Luís e Rio de Janeiro, nelas os produtos eram colocados em navios, conhecidos como caravelas, e enviados a Portugal. Ótimo. E aí do lado a gente tem como é essa caravela, né? Olha só, gente, agora eu vou explicar algumas coisas que a gente leu aqui, que provavelmente vocês não sabem. Primeiro, ele começa dizendo aí que Salvador foi a nossa primeira capital. Quem é a nossa capital hoje? Qual é a cidade que hoje é a capital do Brasil? Quem que sabe? Levanta a mão, que eu estou vendo vocês aí. Lud levantou. Fala, Ludmila. Brasília. Eu não ouvi, porque seu áudio não funcionou, mas eu li os lábios e vi que você falou Brasília. Tá certo, Lud. Então, Brasília é a capital do nosso país, hoje. Mas a primeira capital foi Salvador. Olha só, a capital do nosso estado já foi a capital do nosso país. E quando ela foi fundada, diz aí no século XVII. Deixa eu fazer outra pergunta aqui sobre isso. Eu já percebi que toda vez que vai ler um número em romano, vocês travam e não conseguem ler. Vocês não estudaram ainda sobre isso. Eu sei que esse ano a gente não estudou, porque nem tem no livro, mas vocês não estudaram isso nos anos anteriores? Ou não lembram? Não? Então eu vou passar um pouquinho disso daí para vocês, tá bom? Porque é importante para vocês saberem ler os anos, né? Principalmente os séculos, aliás, né? Quando a gente fala de século e tal, a gente precisa saber os números romanos, certo? Então, por exemplo, quando aparece o X, ele significa o número 10. O V significa que número? Alguém sabe? Cecília sabe. Ela está falando todos ali. 5, isso. Ian também acertou. E o I? 1, isso. Muito bem. O I é o número 1. Então, você vai somando para você descobrir. Se o X é o 10, eu já tenho 10. Se o V é o 5, 10 mais 5, 15. E 2 Is. Então, 15 mais 2 vai dar 17. Então, século 17. Viu? Não é difícil. Se você souber o que significa cada letra, você consegue ler o número. Então, é isso. Nosso país era uma colônia de Portugal. O que é isso, gente? Quer dizer que o nosso país, ele foi dominado por Portugal? Sim, foi dominado e muito tempo explorado também, né? Porque como eles que chegaram aqui, né? Os ditos civilizados chegaram aqui ver os índios, e aí eles começaram a explorar tudo que tinha, né? O pau-brasil, o ouro, né? Tudo que eles podiam explorar, exploravam. O que fazia? Aqui diz, ó, o que eles faziam com o que era extraído do interior da colônia, né? Que o Brasil ainda não era um país livre, era uma colônia de Portugal, ou seja, Portugal vinha aqui, e aqui é como se fosse um terreno deles, o quintal deles, a colônia deles, né? Então eles vinham, extraíam o que queriam e levavam as riquezas para lá. E fizeram isso por anos e anos. E aí, até que veio a independência e as coisas mudaram um pouco. Mas eles exploravam todas as riquezas possíveis aqui e levavam para Portugal. Ouro, pedras preciosas, recursos vegetais, como eu disse, né? Do pau-brasil em especial, que as terras aqui, até hoje nós sabemos, são muito férteis. E tudo isso eles levavam como para lá, para Portugal? De avião? Não, que não tinha avião, né? Eles levavam tudo para os portos que ficavam, né, no litoral, no caso de São Luís, que é a capital hoje do Maranhão, Salvador, que é a nossa capital aqui, Recife, a capital lá de Pernambuco, Olinda, que não é capital, mas fica em Pernambuco também, e Rio de Janeiro. E levavam para esses portos, as caravelas vinham lá de Portugal, atracavam aqui, enchiam de cargas e voltavam com todas as nossas riquezas e tudo isso de graça, porque quem que ia pagar? Ia pagar para quem? Para os índios?
os índios eram tão explorados, né, também como os escravos, como os negros que eram trazidos. Então, não tinha pagamento por isso. Eles vinham, exploravam e levavam. O dinheiro que eles gastavam era para manter as caravelas indo e vindo, só. Mas o resto eles não tinham. Imagina que negócio bom, hein? Para eles. Para a gente não foi bom, porque eles desmataram o nosso país, né? Exploraram muito a questão do que era extraído da terra, pedras preciosas e tal. Isso porque eles não descobriram as fontes de petróleo, né? Na época. Agora que estão descobrindo aí esse negócio todo. Mas o que eles podiam levar, eles levaram, né? É por isso que a gente chama aqui a colonização do Brasil, a gente diz que foi uma colonização de exploração, porque eles não vieram para cá com o intuito de morar aqui, de cuidar, de preservar. Não, eles vieram para explorar, acabar com tudo e levar riqueza. Basicamente foi isso. Já nos Estados Unidos foi diferente. Lá, a gente chama a colonização lá de povoamento, de povoação. Por quê? Porque as pessoas que foram para lá, elas não tinham o intuito de explorar e voltar para a Inglaterra, que foi de onde tinham vindo. Não, eles tinham o intuito de morar. Então, eles chegaram lá e não queriam destruir as coisas. Eles queriam o quê? Preservar, cuidar, construir as casas deles, viver em paz. Era o que eles queriam. E aí, isso fez com que lá fosse um país, até hoje, mais desenvolvido que o nosso. Essa é a explicação, infelizmente. Certo? Então, a nossa aula de hoje, a gente viu um pouquinho aí da nossa capital, que já foi capital do Brasil. Olha, quem já sabia disso aí? Que Salvador já foi capital do Brasil, né? Há muito tempo, mas foi. E que, durante o tempo, foi passando e, claro, a cidade foi se transformando, igual a nossa cidade também aqui foi se transformando. E que, logo no início, Salvador servia também, né, como porto para levar essas riquezas que saíam daqui e iam para Portugal. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta? Tudo certinho?